cheia de segredos. Hoje, Sérgio, eles devem preferencialmente fazer na quarta para poder economizar pneu, porque em terceira vai aumentar o torque, a aceleração vai ser mais forte, aumenta o desgaste. Nesse momento, 29 graus aqui na capital de Goiás, na pista 37 graus e meio, 35% a umidade relativa do ar e o vento está a 8 km por hora. Só para o amigo em casa que é uma referência, ontem o treino ficou entre 40 e 43 graus. Chegou a estar 43 graus na pista. Hoje, como disse o Kaká há pouco, na entrevista com o Anselmo Caparica, um pouco mais fresco, digamos assim, um pouco menos quente, né? Mas faz uma grande diferença. Inclusive, impressão de pneu, não sei, cada um guarda isso como segredo, guardado as 7 chaves, mas que influi. Na prova teremos 30 voltas ou 45 minutos mais uma volta. Na prova 1 e na prova 2, 30 minutos mais uma volta. Esse é o regulamento das duas provas. O grid da primeira prova faz o resultado invertido, invertem-se os 10 primeiros. Para a segunda prova teremos 18 voltas ou 30 minutos mais uma volta. Lito Cavalcante. Com esse total de voltas aí, a expectativa é que, contando com volta de apresentação, está se falando em mais ou menos 50 voltas. Então, a regra nova que está sendo praticamente estreada nessa corrida, quanto a reabastecimento, o reabastecimento é opcional. Os pilotos não têm que fazer o abastecimento pelas regras, mas a realidade de desgaste impõe isso. Então, os pilotos que resolverem parar na primeira corrida, tem que fazer essa parada até o 35º minuto. Não parou até lá, vai deixar para parar na segunda. É o que se espera dos 5, 6, 7 primeiros nessa corrida. O resto vai inventar uma tática nova. Essa é a prova número 438 na história da Stock Car. E você vê a temperatura dentro do cockpit, 43 graus. A câmera a bordo do carro do Daniel Serra, ele está chegando ali. Enfim, todos os comandos. Daniel Serra, que vai largar na 4ª posição, na fila 2, ao lado do Marcos Gomes. E com essa corrida 438, Serginho, como você falou, Goiânia passa a ser o terceiro circuito que mais recebeu a Stock Car no Brasil, só perdendo de Interlagos e de Curitiba. Ele ultrapassa Jacarepaguá, o tradicional Jacarepaguá. Você estava falando do Daniel Serra. Sérgio, o Daniel está muito confiante. Essa é a câmera do carro do Ricardinho Maurício. Um outro posicionamento de câmera bem bacana, como é que ele esfrega os pneus ali, ó. Mexe nas barras. Mexe a barra, exatamente. São as barras estabilizadoras. E o Daniel estava tá muito confiante, achando que tem carro sim para ir para frente. Rodrigo Santos, que é o piloto do carro de segurança do Safety Car, vai puxar já para a direita e vamos ter o início da primeira de 2 provas. Ele saiu para a esquerda ali, o Rodrigo Santos, e o Kaká vai puxando a fila. O carro 0, o carro 111 do Rubens Barrichello, o 80 do Marcos Gomes, o 29 do Daniel Serra, depois o 90 do Ricardo Maurício, ao lado dele o 18 do Alan Kodair. 28 carros na pista, expectativa da largada dentro de mais alguns instantes. Eles vêm pela reta principal, reta mais longa do calendário da Stock Car. Luzes vermelhas acesas, vai ter início o Grande Prêmio de Goiânia. Luzes vermelhas acesas, elas vão se apagando. E a partir de agora você em todo o Brasil ligado, aqui no Sport TV, acompanhando as emoções da Stock Car Brasil. Largou muito bem o Kaká. Ele já toma a ponta, Rubinho tenta manter a segunda posição. Kaká faz uma linha mais aberta. Daniel Serra mergulha para tentar ser terceiro. Alan Kodair vem junto, o Marquinhos largou e está por dentro ali o Marcos Gomes. Nenhum problema, os garotos bem comportados ali nas curvas 1 e 2. Kaká na ponta, Rubinho em segundo. Daniel Serra vem ali na terceira posição, lado a lado com o Rubinho. Marcos Gomes tenta forçar ali. O Daniel tenta colocar também ali uma pressão em cima do Rubinho. Alan vem por fora, eles fazem uma linha até de 3 carros ali no pelotão intermediário. Kaká assumindo a ponta também ali, passando já pela curva 5. Vem Rubinho, vem também ali o Daniel Serra na terceira posição. Temos, portanto, o Kaká, o Rubinho e o Daniel Serra na terceira posição. O Max está tentando se melhorar ali, se está melhor ali na posição. Já tem gente ali que foi na terra, já levantou poeira, né? O Gabriel Casagrande. Gabriel escapou, bateu, vai deslizando pela grama ali o Gabriel Casagrande e já vai fim de prova para ele, porque está com a roda traseira direita quebrada ali o Gabriel Casagrande em função do choque. Vamos ver se vai ter alguma bandeira amarela. Suspensão foi para o vinagre. Ele bateu ali num ponto da pista, num ponto externo ali na grama. É a primeira de 30 voltas previstas. Você vê ali o Sérgio Gimenez lutando ali por uma posição. Vem o Kaká para completar a primeira volta. Vem para abrir a volta 2.
Você vê, Sérgio, que dois pilotos que largaram muito bem foram o Daniel Serra, excepcional, e o Kodair, só que o Daniel chegou a ocupar a terceira posição, mas depois o Marcos Gomes recuperou. Você viu o Vitor Gens e o Valdeno Brito, carro 46 do Gens, carro 77, o Expresso da Paraíba do Valdeno Brito. Em relação ao grid, só mudaram a quinta e a sexta posição, invertendo o Ricardo Maurício e o Alan Kodair. Olha, o que aconteceu foi um toque dos companheiros de equipe, viu? O Gabriel Casagrande, ele acabou sendo tocado. Ali que quebrou a suspensão, pegou aquela mureta com pneus. Foi o Júlio Campos que tocou no Gabriel Casagrande. Olha só, o Julinho vinha ali, o carro 4. Ele acabou dando um toque no Gabriel. E o Gabriel foi para cima das placas publicitárias, enfim, acabou tocando ali num ponto da pista. Um ponto perigoso, inclusive, da pista, hein? Duro isso, hein? Duro para uma equipe que já estava com um fim de semana difícil. E aí o Júlio Campos vai batendo, vai tocando ali no carro do Rafael Abate, querendo abrir caminho. O Júlio Campos ali meio na marra, hein, o Reginaldo? Ele vai ser punido com isso. O Abate deu uma escorregadinha e o Júlio chegou muito próximo. Não sei se ele chegou a tentar evitar, mas bateu. Cacá Bueno lidera, Rubens Barrichello é segundo, Marcos Gomes o terceiro, depois Daniel Serra, Alan Kodair, Ricardo Maurício, Diego Nunes, Valdeno Brito, Vitor Gens e Galídio Osman. Os 10 primeiros passam e abrem a volta de número 4. A atitude do Júlio Campos, não só na batida com o companheiro, como essa agora no abate, deve estar sendo analisada pelos comissários. Você vê Valdeno, Vitor Gens, o Galide, depois o Felipe Guimarães, carro 66, o 10 do Zonta, o 88 do Felipe Fraga. Zonta caiu muito, né? Ele estava na 7ª colocação no grid, ocupa agora a 12ª posição. Ó, estamos aí com o Ricardinho Maurício. Vamos curtir um pouquinho essa pilotagem do Ricardinho Maurício. Já já a gente vai voltar com a câmera a bordo, vai curtir um pouquinho a pilotagem do Ricardinho Maurício nesse início de prova. O Kaká tenta abrir. Rubinho e agora o Marcos Gomes é o terceiro colocado. A diferença de 7 décimos do Kaká para o Rubinho, do primeiro para o segundo colocado. E é bom a gente lembrar que apenas dois circuitos que o Kaká Bueno não tem vitória. Aqui em Goiânia ele nunca venceu e também em Cascavel. São as duas provas, as duas pistas que o Kaká não tem vitória. Nas demais, todas as provas disputadas na temporada da Stock, o Kaká tem vitória. Ele não consegue abrir muito em relação ao Rubinho, vai mantendo ali a distância. O Marcos Gomes também. Nesse momento é o momento de segurar um pouquinho também o ímpeto, tem muita corrida pela frente, né? Exatamente, é hora de você cuidar um pouco dos seus pneus. É o que está fazendo, por exemplo, o número 13. O piloto que largou na 13ª posição, que está ocupando a 13ª posição, não é o número 13, é o Felipe Fraga, que é o terceiro colocado no campeonato. Olha, está sob investigação Júlio Campos e Gabriel Casagrande. O incidente entre os dois está sob investigação por parte da direção de prova. 1:25.341, melhor volta na prova de Kaká Bueno. Reginaldo Leme. Exatamente, eu imaginei que haveria essa investigação e muito provavelmente, o Júlio Campos deve ser punido. A gente está com a câmera colocada no carro do Felipe Fraga. E vamos curtir um pouquinho a pilotagem dele. Aumenta o som aí, DJ. Lembrando que são 17 botões de ultrapassagem. Você vê aquele raiozinho com o número 16. Ele já usou um botão de ultrapassagem, o chamado Push to Pass. Pela posição que ele está, ele deve economizá-los para fazer uma melhor apresentação na segunda corrida. Exatamente, largando em 13º, ele já tinha mais ou menos esse pensamento de Guga Lima. De jogar para a segunda corrida, então ele fazer o reabastecimento na primeira, continua, hein? Parece que foi uma rodada só, né? Tudo Acho em que ele dia. deu uma escorregada. Vamos ver a recuperação de imagem, olha só. Isso mesmo. Alguém Acho que ele tocou foi ali. induzido. Foi tocado pelo Lucas Forest, hein? E pareceu um toque do Lucas Forest. Estava nas últimas posições ali. Mas essa tática do Fraga poderia ter mudado caso ele tivesse ganho algumas posições, muitas, não algumas. Mas não foi o que aconteceu e certamente a corrida dele deve ser feita do jeito que ele planejou. Enquanto isso, o Kaká abre 1 segundo e 2 sobre o Barrichello, que sofre pressão do Marcos Gomes. Nesse momento, olha só, o Alan conseguiu ultrapassar o Daniel Serra, hein? O Alan assumiu a posição do Daniel Serra, o Daniel está tentando dar um troco. Os dois estão lado a lado. Olha que linda imagem, Lito Cavalcante. Ali não está nada definido. A próxima curva, olha, favoreceu o Daniel. Daniel se deu melhor nessa, hein? É uma bela disputa pela 4ª posição. Marcos Gomes pressiona. O incidente também envolvendo os carros 12 do Lucas Forest e 9 do Guga Lima. Houve um toquezinho ali, a direção de prova vai investigar. É uma disputa entre pilotos brasilienses, da mesma geração. Exatamente, Brasília está sem autódromo, os dois estão fazendo, digamos assim, a corrida em casa, né? O Marcos Gomes pressiona muito o Rubinho a essa altura.
O Kaká se dá melhor, o Marquinhos foi melhor na volta 2, na volta 4, Rubinho respondeu na volta 3. Rubinho começa a olhar os retrovisores e passa a não mirar muito na frente. Começa a se preocupar em fazer uma manobra mais defensiva ali para cima do Marcos Gomes. Briga vale a segunda posição, o líder é Kaká Bueno, carro número 0. O pentacampeão Kaká Bueno, campeão das temporadas 2006, 2007, 2009, 2011 e 2012. Ele é o autor da melhor volta da corrida com 1:24.932, o único a rodar abaixo de 1:25. Tá tudo tranquilo e favorável para o Kaká Bueno, pelo menos nesse início de prova. Essa bela imagem traz aí a disputa entre Rubens Barrichello e Marcos Gomes entrando pela reta. O Ricardo Maurício ultrapassou o Alan Kodair. Ricardinho agora passa a ser o 5º colocado. O Alan perdeu o contato com o Daniel Serra e perde a posição também para o Ricardinho. Ricardo Maurício tem 16 botões de ultrapassagem. Está todo mundo sendo muito cauteloso nesse momento. Ele usou o primeiro agora para fazer a ultrapassagem em cima do Alan. Marcos Gomes faz a melhor primeira intermediária agora. Ele pressiona demais o Rubinho a essa altura. Esse gráfico é legal, você vê ali o freio. Quando ele toca no freio, aparece ali a palavra freio em vermelho, exatamente para a gente poder entender bem esse gráfico. Olha a pressão do Marquinhos para cima do Rubens Barrichello. E vamos ver a ultrapassagem do Ricardinho em cima do Alan Kodair. Foi na reta. E foi no push to pass, foi no botão de ultrapassagem. Sérgio, Vai lá. recolheu o carro aqui o Bebu Girolamo. Bebu, portanto, fora dos 28 pilotos, menos um agora. Estão inspecionando ainda. Teve um toque, né, na traseira do carro do Bebu, né? Eu acho que foi ali naquele toque que o Júlio Campos acabou pegando também o Gabriel Casagrande. Eles estavam muito embolados ali. O regulamento permite que ele volte para a segunda corrida, corrida 2. Você vê a passagem do Kaká. Rubinho, Marcos Gomes, Daniel Serra já está mais tranquilo. O Ricardinho está um pouquinho mais afastado e o Alan Kodair não consegue contato. O Alan está perdendo contato. Nesses Jogos Olímpicos, o Sport TV vai trazer a mais completa cobertura do Brasil. Se liga só, são 16 canais na TV, 40 sinais na web, para você assistir 100% dos Jogos Rio 2016. Olha, um bote na largada. Um bote na largada. O Diego Nunes aqui, o Ricardo Maurício, que é o nosso cameraman. Largada é sempre um momento tenso. Aí o Felipe Fraga. Tem ali, ao lado dele, o Galinho de Osman, carro 28. O Felipe tentando fazer a ultrapassagem em cima do Rafa Suzuki. Ele passou o Suzuki. E o Thiago Camilo estava logo à frente dele. E aí a câmera traseira no carro do Daniel Serra. Olha como é que o Alan se insinua. Vai para cima ali o japa voador. Tudo isso na largada. Imagens recuperadas para você. Voltamos com a imagem ao vivo. A pressão ali do Thiago Camilo para cima do Ricardo Zonta. Todo mundo está passando num trechozinho de terra, de saibro, né? E levanta uma poeira danada. E olha, o Kodair, como você falou, Sérgio, está realmente perdendo tempo. No primeiro setor ele está devendo 3 décimos aos pilotos que estão à frente dele. Ele estava confiante ontem, achou que tinha melhorado um pouco a caixa de direção, trocou a bomba da caixa para hoje, mas o carro não estava ainda muito regular, a direção estava mole, ele não tinha sensibilidade. E com isso o carro acaba impondo uma pilotagem um pouco vacilante. E agora o Marcos Gomes vai usar o botão de ultrapassagem, vai por fora Marcos Gomes. Rubinho tenta defender, não dá não. Marquinhos é o segundo colocado, campeão 2015, assume a segunda posição Marcos Gomes. Já vimos esse filme, hein? Ele estava economizando o botão, me parece, mas ele viu que o Kaká estava sumindo muito, então exatamente. Não o quis Kaká perder. abriu 1.5, chegou a abrir 1,5 segundo e meio e falou, agora vou ter que ir, né? E passou ali pelo Rubinho na caça ao Kaká Bueno. O Sérgio, volta 8, está chegando muito, tá muito próximo o limite em que não existe janela mais, pode parar a qualquer momento antes do 35º minuto da corrida, mas o piloto que quer parar cedo, um piloto que tem um carro rápido, ele é um piloto rápido, vamos usar como exemplo o Felipe Fraga, que quer parar cedo, botar a gasolina necessária, andar atrás sem tráfego, chegar nos outros, depois contar com a parada dos outros para terminar razoavelmente bem a primeira e largar em posição de vencer a segunda corrida, está chegando muito, muito próximo essa hora, deve ser na próxima volta. É de 8ª a 9ª. Se parar antes, não põe gasolina suficiente, não tem espaço no tanque para gasolina suficiente para completar as duas. Quer dizer, começa a ser viável
a partir da 8ª, 9ª volta, dependendo, logicamente, do consumo de cada carro. Tá vindo o Marquinhos, hein? O que eles dizem, o que os engenheiros dizem é que não pode demorar muito e também não pode passar do tempo. Então existe, embora não exista janela, existe o que eles chamam de uma janela virtual. Cacá Bueno em primeiro, Marcos Gomes em segundo, o Daniel Serra vai tentar atacar o Rubinho. Você vê a disputa pelas posições, o Diego Nunes, o Vitor Gens, o Valdeno Brito, vem os três por ali, o Ricardo Zonta força a barra para cima do Felipe Fraga. Felipe Guimarães está à frente, os Filipes estão junto ali, o Fraga e o Guimarães. Guimarães com carro azul 66, o Fraga com carro verde 88. E a gente está vendo exatamente aí a ultrapassagem do Felipe Fraga em cima do Thiago Camilo. O Thiago ficou, o Felipe Fraga foi. O Thiago é o 12º colocado. O botão vai passando 2. Já está fazendo ultrapassagens, ele que ganhou o prêmio de melhor ultrapassagem no Velopark, ele já vai fazendo ali o seu nome também, quem sabe um segundo troféu para o Felipe Fraga. Fez 2 belas manobras, o jovem piloto do Tocantins. Pressão ali do Vitor Gens, o Diego Nunes vai se segurando ali. Você vê as posições intermediárias, o Zonta tem o Rafa Suzuki muito veloz atrás dele. E olha, nessa volta o Marcos Gomes tirou 2 décimos em relação ao Cacá Bueno. Vamos ter luta pela primeira posição. 110, esse é o número de comentaristas que o Sport TV terá nas Olimpíadas. Tá ruim, só aqui você assiste aos jogos com quem mais entende do assunto. Sérgio, Vai. para ajudar a tomar essa decisão de quando entrar nos pitstops, no pitstop, as equipes têm um programa de computador, onde eles colocam todos os dados ali, todo mundo fica se marcando aqui nos boxes. Exatamente, eu conversei com alguns chefes de equipe e vai ser meio que futebol, né? Marcação homem a homem, vai ficar todo mundo de olho no seu piloto e no piloto vizinho que está ali ao lado. E esse programa, Sérgio, é baseado em programa usado em instituições financeiras, que conjugam mais de 200 variáveis. Não é uma decisão fácil. A gente está vendo esse gráfico muito legal, a posição do Daniel Serra e a posição do Felipe Fraga. A gente está vendo exatamente a posição dos dois em relação a eles na pista ou no circuito aqui de Goiânia. Daniel Serra é o 4º e Felipe Fraga é o 13º. Equipe Vox pronta aqui, Sérgio. Vamos acompanhar então. Já vamos ter as primeiras palavras. Certamente para o Felipe Fraga, que ele tinha ganho 2 posições do Thiago Camilo e do Guimarães, mas perdeu de novo. Voltou para 13º e é ele que vai parar. Estamos com 1/3 da prova cumprido, 10 de 30 voltas. Cacá Bueno vem para completar mais uma na liderança. Resta ver se na parada ele vai trocar pneus ou não. Os técnicos acham que não trocar é uma atitude quase suicida. Os pneus do lado esquerdo, principalmente o traseiro, sofrem muito. Mas a troca de um pneu equivale a uma perda de 8 segundos, porque só é permitido o uso de uma pistola. Então é pneu a pneu. O Felipe Fraga foi para o box. Olha, a gente está vendo exatamente a entrada do Felipe Fraga aí no box. E vão ficar de olho, portanto, na troca. Vamos saber. Ele, com certeza, vai ser já um parâmetro para as outras equipes em relação a pneu, a combustível. Olha, de pista de boxe, o gasto, sem falar o tempo parado, o gasto de percurso a 50 km por hora, são 30 segundos que são perdidos. O Felipe deve voltar bem atrasado, mas não para mais nas 2 corridas. Eu ia arriscar que ele não ia trocar pneu, e de fato não vai trocar. Dá para fazer as 2 corridas. Apenas vai perder performance, mas dá para fazer. Temperatura do cockpit nesse momento 50 graus. E o box deles é exatamente bem embaixo aqui da nossa cabine. Aí você vê o carro 29 do Daniel Serra, logo atrás o Ricardinho Maurício. Ricardo Maurício que se livrou do Alan Kodair e agora encostou. Tem um trio ali, o Rubinho, o Ricardinho, o Guga Lima está fazendo a troca a troca de pneus também. O Rubinho, o Daniel e também o Ricardo Maurício. O Guga Lima trocou todos os pneus, Sérgio. A Bia Figueiredo também parou e trocou um pneu. São os detalhes do Anselmo Caparica, Lito. O Guga Lima foi prejudicado por aquela rodada, então para ele essa corrida já acabou, está jogando todas as suas fichas para a segunda. A Bia não, a Bia trocou só um pneu, então ela ainda está objetivando um bom resultado nessa, mas o melhor na segunda. Guga Lima vai saindo do box, o Ricardinho vai tentar fazer a manobra por fora, Daniel Serra defende a posição. Os dois numa luta ali de duas das principais equipes da Stock Car. Interessante, Sérgio, que o Marcos Gomes, ao ultrapassar o Barrichello, ele já abriu bastante, já abriu 2 segundos, 1,5 segundo.
Ricardinho já usou 2 vezes o botão de ultrapassagem. Ele tem 15 oportunidades de apertar o botão de ultrapassagem. E olha, nessa última volta, o Marcos Gomes tirou meio segundo em relação ao Kaká. A diferença já caiu para 1,1. Vou até corrigir o que eu falei, é mais ainda, 2 segundos e 4. Aí o Denis Navarro fazendo também a sua parada. O Denis e o Rafa Suzuki que correm uma prova em casa. O patrocinador master deles é um patrocinador aqui de Goiânia. E eles estavam bem animados antes do início da prova. Denis Navarro só reabasteceu. Só reabasteceu, portanto, a informação do Caparica. Sabia que o Sport TV vai ter um canal 24 horas ao vivo nas Olimpíadas? Só com o Sport TV você fica por dentro de tudo que rola nos Jogos Rio 2016. Era o Lucas Forest ali, né? Exatamente, já recolheu. Lucas recolhe, o Alan Kodair vai para o boxe. Guga Lima é retardatário, vai para o boxe também ali o Thiago Camilo. A Kodair era o 6º quando parou, mas vinha perdendo muito tempo em relação aos adversários. É outro que deve trocar pneus. Olha o Vitor Gens, foi o Galite Osman que foi, não o Thiago. O Thiago permanece na pista, o Galite foi para o boxe. Rafa Suzuki está tentando abrir caminho. Ele vem para tentar ultrapassagem em cima do Vitor Gens. O Vitor abre um pouquinho, eles passam pelo Diego Nunes, mas não teve espaço ali o Rafa para mergulhar em cima do carro 46. Logo mais tem Campeonato Brasileiro, tem Esporte Botafogo, logo mais 6 da tarde no Sport TV. Olha o Rubinho, olha o Daniel, vem por dentro no capricho, a manobra do Daniel Serra para assumir a 2ª posição, contornar bonito o filho do tricampeão Chico Serra. Daniel fez uma grande manobra e agora o 3º colocado. O Rubinho deve estar enfrentando o mesmo problema que teve durante a prova de classificação, é a caixa de direção que não está ainda tão acertada quanto ele quer, quanto o Maurício Ferreira, o chefe da equipe dele, quer. São os 2 carros, do Alan e do Rubinho. Exatamente. Né? Já trocaram bomba de óleo, já trocaram a caixa de direção, vem melhorando, mas ainda não é o correto. Olha essa câmera colocada no Daniel, no carro do Daniel, na traseira. Você vê que passa ali pelo Rubinho. E aí contorna o Rubinho, deu espaço ali tranquilo para o Daniel e vai ser agora acossado ali pelo carro do Ricardo Maurício. Ricardinho vem com uma pilotagem segura ali atrás do Rubinho Barrichello. Olha, o Kodair, quando parou, voltou na 20ª e o Felipe Fraga voltou na 21ª. Vamos de novo na carona do Ricardinho Maurício. Rubinho tenta atacar. Rubinho vem para ultrapassagem. Vem o Ricardinho. Rubinho reassume a 3ª posição. Veio por fora o aniversariante do dia de amanhã. Bela manobra do Rubens Barrichello. É a briga dos puxos pés, usando os 2, usando o botão de ultrapassagem. Aí o Alan voltando, mas o Alan tá com o pneu furado. Tá com o pneu furado o Alan. O traseiro direito ali arriou. Mas acabou aquele pneu ali. Olha só. Situação ruim para o japonês voador. Vai ser ultrapassado, vai perdendo posições. Acabou de fazer a parada, trocou o pneu dianteiro esquerdo e estourou o pneu traseiro direito. Não Coisas de automobilismo. Ele não está num ano de muita sorte. Esse traseiro direito dele, que estourou agora, é o pneu mais exigido na pista. Traseiro esquerdo, perdão. Por isso que surpreende, né, Edil? É verdade. Foi o outro lado. Mas você sabe que tem algumas equipes que pretendiam, se caso viesse a trocar os 2 traseiros e não apenas os 2 da direita. A gente está revendo a manobra do Rubinho. E o Ricardinho também, que tentou mergulhar, mas aí já não tinha espaço, acabou ficando na posição que estava ali, ó. O Rubinho foi por fora numa manobra ousada. Tá passando ali a Bia Figueiredo. Você vê o Kaká e o Marcos Gomes bem mais próximo. A diferença era de 1,5, agora a diferença está na casa dos 9 décimos. Reginaldo Leme. Tá chegando o Marquinhos. Ele tem um carro inteiro. Os 2 têm carros muito bons. A quantidade de parada de boxe já foi bastante elevada, muito mais do que se pretendia. É uma informação que a gente aparece agora na tela. Mas os 2 têm carros muito bons e os 2 estão pensando, metade das voltas previstas dessa primeira bateria, os 2 estão pensando, os 2 são pilotos inteligentes, pensando, claro, na vitória nessa primeira, que vale 30 pontos, mas a definição vai acontecer nas últimas voltas, viu, Sérgio? Passe e repasse, o Daniel reassumiu a posição em cima do Rubinho. Até porque não há por que eles usarem, não há razão para eles usarem agora, começaram a usar o botão de ultrapassagem. Depois o outro usa e vai acabando. E acabou também por Kodair. Volta para a 2ª, com certeza, né? Quer dizer, acredito eu. Aí o Felipe Lapena, paulista de 30 anos de idade, o Felipe Lapena tá voltando ali da parada dele do box. Mais uma vez a imagem do carro 90 do Ricardo Maurício. Você em todo o Brasil ligado nas emoções da Stock Car. Um grande abraço a você ligado de norte a sul do país.
através do cabo da mini parabólica na fibra ótica, ligado, conectado com a Stock Car 2016. Agora o Ricardinho Maurício vai por dentro. O Rubinho, de forma até cavalheiresca, abriu o caminho ali para o Ricardinho, sentiu que não dava para segurar. Parece que o Rubinho também já não está mais com o carro em condições de brigar ali por essa posição. E olha o Marcos Gomes. O Marquinhos vem com o Kaká. A Bia tirou para fora ali, tentando sair da linha dos dois. É uma briga direta de Kaká Bueno e Marcos Gomes. Uma bela disputa pela primeira posição. Volta 16. E olha, é bem equilibrado. A melhor volta de cada um, o Kaká foi 1:24.932. A do Marcos Gomes, 1:24.941. E você percebe que os dois estavam numa volta, aí está aí a diferença, estavam em volta, numa velocidade muito parecidas naquela tentativa do Marcos de ultrapassar o Kaká, significa que foi no puro vácuo. Então os dois, nenhum deles usou o botão de ultrapassagem, nem o Kaká para se defender e nem o Marcos para tentar atacar. Exatamente, bem observado, estão tentando ali economizar o máximo possível, porque ainda tem muita coisa pela frente para acontecer, né? Tem aí metade da prova e mais a outra prova de 30 voltas. Olha, mas esses dois, sem dúvida, Sérgio, vão gastar o que for necessário nessa corrida. Eles estão em possibilidade de vencer essa prova e a vitória nessa prova vale 30 pontos. Na segunda, vale a metade. Só corrigir na segunda prova, 18 voltas ou 30 minutos, mais uma volta. No detalhe, o carro número 80 da equipe VS Racing. Vai de novo o Marquinhos. O Kaká deu o lado de fora para ele. Vem por dentro, o Kaká Bueno vem na defensiva. Marcos Gomes tenta usar o vácuo. Marcos Gomes praticamente sumiu ali atrás do carro do Kaká. Puxa ali para o lado esquerdo. Vai tentar a manobra. Kaká força a barra. Marquinhos não quer gastar o botão de ultrapassagem. Tá econômico e tá trazendo uma emoção diferente na prova. Reginaldo Leme. E o Kaká deixa do lado de fora para ele. É muito difícil. Sem botão de ultrapassagem é muito difícil. Ele tem velocidade para isso. Mas você vê que ele está com o carro mais equilibrado. Ele está mostrando isso para o Kaká. Kaká Bueno e Marcos Gomes, mano a mano, uma disputa pela primeira posição. Aqui em Goiânia, sempre corridas boas, sempre corridas disputadas nesse excelente autódromo aqui na capital de Goiás. Sabe o que é espetacular naquela curva 1, que é uma curva decisiva na corrida? É que o piloto, mesmo que fique mal colocado, ou seja, fica por dentro defendendo, como ficou o Kaká, ele consegue fazer com aceleração plena a curva, mesmo sem fazer a tomada. 17 voltas de 30 previstas. Até agora os líderes não pararam. E quem surge bem aí nessa disputa é o Daniel Serra, com terceiro lugar tranquilo. Ele que é líder do campeonato. Ele está esperando o desgaste dos dois lá na frente para ver o que sobra para ele. Kaká está tendo ali uma pressão fortíssima do Marquinhos Gomes. Eu acho que o Marquinhos vai acabar tentando usar o botão de ultrapassagem se ele acredita que ele tem melhor carro mesmo para abrir uma diferença, passar e abrir. Mas o Kaká passou um pouco longe agora. O Kaká vem mais longe, o Marquinhos tira ali o carro para pegar um ar frontal. O Kaká abriu meio segundo em relação, quase meio segundo em relação ao Marquinhos nessa volta. Acho que o Marquinhos deu uma segurada ali para poder pegar um ar frontal, para refrigerar um pouquinho freios também, que é muito importante. Aí você vê o Andreas Mateis, que é o patrão do Kaká Bueno, da equipe A Mateis. Tá ali no controle de corrida, tá todo mundo fazendo contas ali, né? Calculadora matemática ali da rapaziada. O Andrés é patrão do Kaká e do Daniel e é padrinho do Marcos Gomes e do Fraga, porque a VS Racing é um spin-off, é um galho da árvore que é a equipe do Andrés Mateis. São as emoções da Stock na terceira etapa da temporada. Teremos no próximo dia 5 de junho a etapa de Santa Cruz do Sul. No belíssimo circuito de Santa Cruz do Sul, a quarta etapa da Stock. Já olha o Ricardo Maurício crescendo na corrida. E a diferença do Marcos Gomes, que é segundo, para o Daniel Serra, que é terceiro, já está na casa de 3 segundos, ponto 2, 3.264. Vem de novo o Marquinhos, vai tentar um gás, vai tentar uma pressão em cima do Kaká. Ele já entrou mais junto ali na curva 1, mas o Kaká consegue ainda resistir bem ao ataque do Marcos Gomes. Aí é uma luta dos dois para ver quem sai com mais velocidade dessa última curva. O Marquinhos saiu bem, hein?
Marquinhos sai bem e agora vai para a ultrapassagem. Vem para a manobra, vem para tomar a primeira posição. Marcos Gomes é o líder agora, usando o botão de ultrapassagem. Economizou. Agora ele apertou o botão, foi embora, Reginaldo Leme. Exatamente. Agora ele apertou, você viu a diferença de velocidade? Isso, se ele acredita que o carro dele esteja mais equilibrado, tá certo. Do contrário, ele estaria queimando um botão de ultrapassagem ainda muito cedo. Lito. Olha só, essa curva 1 e curva 2 está mostrando que ele está com o carro muito equilibrado. Ele parece que vai abrir sem grande dificuldade, mas só parece. O Kaká ainda não deu a palavra dele. Eu ia falar que ali atrás no carro zero tem um cara chamado Kaká Bueno, que é pentacampeão, 35 pole positions, 34 vitórias na categoria. É o segundo cara mais importante da história, só perde para o Ingo Hoffmann. E eu vou dizer o seguinte, até conversando com o Kaká ontem, eu senti que ele veio nessa temporada assim com o gás todo. Já venceu corrida, já fez 2 poles. Exatamente. Está com muita disposição. Ele vai ali comboiando, ali um pouco distante já do Marcos Gomes. O Marquinhos vem com folga para completar mais uma volta. E eles vão parar, não vão parar, vão botar gasolina, vão trocar pneu. E aí? Olha, o Max Wilson ganhou 18 posições, é o 10º colocado. Pela prova de recuperação, está fazendo o Mad Max. Olha, eu estou achando que esses 4, 5 primeiros não vão parar nessa corrida. Vamos saber já, porque já estamos com quase 26 minutos de corrida e a janela, a possibilidade de entrada dos boxes se fecha pelo regulamento da prova no 35º minuto. Aí o Max passando, o Diego Nunes, o Sérgio Gimenez, o Átila Abreu, o Júlio Campos é o carro número 4. Você está vendo aí o Átila, piloto de Sorocaba, carro número 51. E o Átila tá com o carro esbeiçado ali de lado. Alguém já deu nele, ele acabou tocando ali, Ele perde um pouco ali do fluxo aerodinâmico dentro do carro. Sem dúvida, isso é um freio aerodinâmico. E eu vou dizer mais ainda, Lito. Eu acho que o próprio Max Wilson, que acabou de ganhar mais uma posição, ultrapassou o Diego Nunes, foi para 9º, ele que largou em último, muito provável, iria fazer essa parada, o Thiago Camilo está fazendo, essa parada na primeira corrida para reabastecimento, sem troca de pneus. Ele iria fazer, eu acho que ele já mudou de opinião. Eu também acho, ele está crescendo muito. Ele agora, ocupando a 9ª colocação, ele está levando para casa, deixa eu ver aqui, 15 pontos. 15 pontos, que já seria o equivalente a uma vitória na segunda. Vamos curtir um pouquinho a tocada do Ricardo Maurício, carro 90, câmera a bordo. Vamos nessa cena, vai, Ricardinho. Voltamos com a imagem ali, o Gimenez à frente do Átila Abreu. Está cada vez pior a situação ali na lateral do carro do Átila. Daqui a pouco ele vai ter que parar, ele vai ser obrigado a parar porque isso pode significar uma ameaça aos carros que vêm atrás. Claro que isso depende da interpretação da direção de prova, mas o hábito é esse. Tem que ter uma atitude prudente porque isso realmente pode causar estrago. A direção de prova evita o máximo possível ter que parar o carro por causa disso. Mas quando envolve a segurança, quando o Júlio Campos... Ih, o Kaká tá fora. Escapou o Kaká Bueno. Rodou. Opa, o Kaká, hein? Tem alguma coisa ali estragada na traseira do carro. Olha A engrenagem ali. extrator, exatamente. Vai ter que parar no boxe. Olha só a preocupação do Andreas Matheus. O Kaká escapou, era segundo. Agora o segundo é o Daniel Serra. Kaká vem lento pela parte de grama. Fim de esperanças nessa corrida. Vamos tentar entender o que aconteceu. O Kaká escapou sozinho. O Kaká. Pelo que se vê, o pneu está no chão? E isso que eu ia falar, os pneus, será que os pneus... Isso já pode ser um indicativo de que... E o Daniel Serra também. O Daniel Serra também agora vai dando pinta de abandono. Mas de repente uma nuvem negra se estabeleceu, estourou o pneu do carro do Kaká. Isso já havia acontecido no treino de sexta-feira, levou um susto danado a 220 por hora. E agora parece que uma nuvem negra... Soltou o pneu do aro. Olha lá. Destalonou, simplesmente, olha o que aconteceu. Uma nuvem negra em cima da equipe Amateus, hein, Reginaldo? Olha, a pequeníssima probabilidade de safety car mudou tudo, né? Nesse circuito, mudou. Deve entrar pela primeira vez. Olha o Kaká rodando lá na frente, ó. Eu não sei se houve um furo de pneu, provavelmente um furo de pneu, porque não é normal o Kaká cometer esse tipo de erro. Já está confirmado, né, o estouro do pneu. E agora, precisa ver o que aconteceu com o Daniel Serra, companheiro dele que ia herdar esse segundo lugar.
também abandonou. Eu cantei aqui, Daniel em segundo, estava nada. O Daniel já tinha saído também. O Ricardo Maurício é segundo e o Rubens Barrichello terceiro. E o Valdeiro Brito na sua nova equipe, agora é o quarto colocado. Com o Rafa Suzuki na melhor posição dele, de corrida número 1. Em quinto, Vitor Gens em sexto. Olha o Daniel, tá tentando voltar o Daniel. Vamos ver o procedimento da equipe Amateis. Tem um pneu prontinho ali pro carro do Kaká. Você tá vendo o Valdênio e o Diego Nunes. A corrida toma outros contornos a partir de agora, hein? Eu imaginei o safety car porque o carro do Daniel estava praticamente parado, mas ele continua a andar. Só que o pneu, o aro do pneu do carro do Kaká, que está aí entrando no box, ficou numa posição perigosa da pista. Não sei se ainda está lá. Olha, veio no aro ali o Kaká. Vai ter a parada. Eu vou aproveitar para reabastecer primeiro, mas não pode trocar antes do reabastecimento. Você vê que o mecânico está aguardando ali ser retirado o galonete, o galão de combustível. E agora sim ele já pode mexer, tirando. Foi o mesmo pneu que aconteceu o estouro na sexta-feira. Mesma coisa, esse pneu traseiro esquerdo foi que estourou na sexta-feira no carro do Kaká. Foi lá na curva 1 e ele saiu a 220 rodopiando. Você vê, ele poderia ter trocado os quatro se estivesse pensando só na corrida 2. Aí ele trocou um só, ainda tentando marcar pontos, um número razoável de pontos na primeira. No momento ele estaria fora da pontuação. No momento ele está para trás da 20ª colocação. Vamos ver, esperar completar essa passagem, mas pelo que indica a cronometragem, 22º. Tá abrindo a porta do Átila Abreu. Ele vai ser chamado para a direção de prova, porque não pode andar de porta aberta ali. O Átila tá com a porta do lado do carona ali aberta, né? Ele que ocupa a 10ª colocação. Olha o Daniel chegando. E agora o Daniel chegando. Fala. Exatamente, o carro do Daniel Serra entrou no modo de segurança. Olha, esse modo de segurança existe, ele entra em funcionamento quando a temperatura do motor, ou da temperatura d'água, a temperatura do óleo, ou a pressão do óleo caem abaixo de limites que ameacem a integridade do motor. Eles estão mexendo alguma coisa lá na frente, estão vendo alguma coisa lá na frente, estão dando uma refrigerada, não sei se... Refrigerada. Não teve problema nenhum de pneu. Não teve problema nenhum de pneu, foi abastecido, mas há uma hesitação, uma indecisão ali se o Daniel deve voltar ou não para a pista. O Átila vai defendendo posição à frente do jovem Felipe Guimarães. E agora o Júlio Campos, outra vez o Julinho deu ali, agora no Felipe Guimarães, hein? O Júlio Campos está meio sem paciência, né? O Felipe deu uma freada ali na disputa com o Átila, o Julinho acabou encostando no carro 66. 24 voltas de 30 previstas. A corrida ganhou outro contorno. Marcos Gomes tem 3,9, praticamente 4 segundos em relação ao Ricardo Maurício, que é segundo e que tem uma vantagem de quase 4 segundos para o Rubinho, que é terceiro colocado. Está praticamente definido isso, né? Os três primeiros. E a corrida atinge 34 minutos de duração, ou seja, se alguém tiver que parar no box, vai ser agora, depois não pode mais. Exatamente. Aí você vê o Jimenez, carro 73 da equipe Cavaleiro. E olha, essa situação favorece muito, mas muito Marcos Gomes, que no momento é o quarto colocado no campeonato, com 29 pontos contra 37 do líder Daniel Serra e 34 do Kaká Bueno. Olha só, o destalonou, o pneu saiu, a tala saiu ali da roda e simplesmente ficou aí, ó. A banda de rodagem que está no chão, ela não tem mais a parede do pneu. Rompeu-se o ombro do pneu. Rubens Barrichello entrou na bacia das almas no último minuto para o reabastecimento. Aí o aniversariante de amanhã completando 44 anos, Rubens Barrichello, o cara que mais tem largadas na Fórmula 1, com 326 largadas, 19 anos de Fórmula 1. Não trocou pneus. Essa parada do Barrichello mostra que com essa nova regra, de fato, não dá para se ter uma estratégia pré-definida antes da corrida. As coisas são resolvidas na hora. Teoricamente, na posição que ele estava, com o carro bom, ele não pararia. Só que como ele começou a cair de rendimento, aí ele preferiu parar e jogar para as duas corridas e não apenas para uma. Sérgio, eu conversei aqui com o Maurício Ferreira, falou que a parada do Rubinho foi realmente por estratégia. Estratégia, portanto,
o Maurício Ferreira informando ao Anselmo Caparica. Você viu que o Max Wilson passou ali pela Bia Figueiredo. Nesses Jogos Olímpicos, o Sport TV vai trazer a mais completa cobertura do Brasil. Se liga só, são 16 canais da TV, mais 40 sinais na web, para você assistir 100% dos Jogos Rio 2016. O líder é Marcos Gomes. Max Wilson agora ascende à 5ª posição, não vai parar, está apostando tudo no máximo de pontos nessa primeira prova. Excelente para quem largou na 28ª e última colocação. É o Mad Max, está fazendo o nome dele ali, da 5ª posição, carro 65, carro amarelinho 65 do Max Wilson. Os 10 primeiros não pararam nos boxes. O primeiro, o mais bem colocado, tendo parado, é exatamente o Barrichello, que é 11º. Olha, a parada do Barrichello foi estratégica. Se ele ganhar a posição do Júlio Campos, ele vai largar na pole. O Rubinho está fazendo uma corrida muito bem pensada, hein? Muito bem pensada. E a advertência no carro 4 por atitude antidesportiva no carro 66. O Júlio Campos, que a gente viu na imagem, tocou no carro ali do Felipe Guimarães. Ele não havia sido punido pelo toque com o Gabriel Casagrande, consideraram os diretores de prova, a direção de prova, uma coisa normal ali em relação à largada, mas foi punido na atitude que teve em relação ao jovem Felipe Guimarães, que foi piloto da Fórmula 3, foi campeão brasileiro de Fórmula 3, o Felipe Guimarães. Talentoso, está ganhando confiança aí, é muito bom piloto, e agora ele tem pela frente Átila Abreu. Átila Abreu de porta aberta. A corrida teve 2 exemplos típicos de mudança de táticas durante o desenrolar. A de Rubinho Barrichello, que não iria parar e acabou parando, jogando com a possibilidade de terminar em 10º e largar na pole na segunda corrida. Ao contrário, o Max Wilson, que teria que parar, mas faz uma corrida espetacular, largando em último, está na 5ª posição, com possibilidade ainda de atacar o Rafael Suzuki. E essa briga segue, Jimenez, Átila, Felipe e ali o Julinho, todos juntos ali na mesma balada. Isso significa exatamente as posições do Jimenez e a 7, do Átila 8, do Felipe Guimarães a 9, do Júlio Campos a 10. E o Rubinho está bem longe, né? O Rubinho não vai conseguir essa posição do Júlio Campos, não. O Átila vem para ultrapassagem em cima do Sérgio Jimenez, usa o botão de ultrapassagem e mesmo de porta aberta, o carro desarrumado, ele faz a ultrapassagem e faz a frente ali, a curva 1 à frente do Jimenez. Engraçado que a porta dele abre e tem, eventualmente, quando abre não abre muito, mas isso é pela pressão do vento. Volta 27, pressão agora do Felipe Guimarães em cima do Sérgio Jimenez. Carro 66 do Felipe, o 73 do Jimenez e o 4 do Júlio Campos. O Átila abriu um pouquinho ali em relação ao Sérgio Jimenez. Marcos Gomes lidera 37 minutos de prova. Ricardo Maurício é o segundo a 3,7 atrás. O Valdeno Brito é o terceiro. Valdeno em terceiro a 16 segundos do líder Marcos Gomes. Logo mais tem Campeonato Brasileiro, tem Sport Botafogo. A partir de 6 da tarde no seu canal Campeão. No caso do Átila, o que eu senti é que o Barrichello... O Barrichello com o Daniel. O Daniel. Só que o Daniel é retardatário, né? Isso não significaria ganho de posição para o Barrichello em relação ao plano de chegar em 10º. Mas eu ia dizendo do Átila, o interessante é que quando caiu a parte baixa ali da lateral, parou de abrir a porta. Alguma coisa aconteceu ali no carro do Átila. O Daniel, de forma muito cavalheiresca, abriu ali para o Rubinho passar. É que ele está uma volta atrasada, né? Exatamente, não tem por que lutar, né? Jimenez tenta dar o troco em relação ao Átila. Você vê que o Átila na freada da curva 1, no approach ali na freada da curva, o carro balança para todo lado. O Átila vem reclamando disso nesse final de semana, que o carro dele vibra muito, Sérgio. A informação aí do Anselmo Caparica. 7 campeões olímpicos, 7 lendas do esporte. Vem aí um programa imperdível durante os Jogos Rio 2016 no Sport TV. Aguardem. Volta 28. Lá na frente, Marcos Gomes, tranquilo. E dos 5 primeiros, quem foi mais rápido na última volta foi o Max Wilson. Dá pra ver até o escapamento ali, você viu o escapamento? E já tá abrindo de novo a porta. Por sorte, está prestes a terminar a corrida. E o Kaká e o Daniel agora já entram na zona de pontuação. Claro, 2 pilotos que tinham possibilidade de vencer a corrida. Um está em 19º, que é o penúltimo, e o Kaká em último. E o Kaká tem ainda uma volta atrás do Daniel. Quer dizer, essa posição é o máximo que o Kaká pode conseguir marcar aí um pontinho. Max Wilson, que é o 5º colocado. Você vê exatamente o Max Wilson na 5ª posição.
Sendo atacado ali pelo Diego Nunes, vai tentar por fora ali a manobra o Diego. Mas o Diego tá retardado, ele é retardatário, na verdade. Retardado, desculpa, ele é retardatário. Né? Ele na colocação é 17º, ele tem uma volta a menos. Exatamente. O Max não está disputando posição diretamente com ele ali, posições de pista, claro, mas não é disputa direta. A diferença do Rafa Suzuki, que é o 4, para o Max Wilson, que é o 5º, 1,7. E o Júlio Campos vai defender com unhas e dentes essa 10ª posição, que significa largar em primeiro na segunda corrida, já que ele está bem à frente do 11º colocado, que é o Rubens Barrichello. Ele tem 17 segundos de vantagem. Mas olha que aí. Falta de sorte do Rafa Suzuki. Vinha fazendo a melhor prova dele, furou o pneu. Aquele pneu que mais sofre na pista, traseiro direito. Olha, acabou, hein? Falta de sorte do Suzuki, sorte do Barrichello, que passa a ser 10º, e sorte do Max Wilson, que ganha mais uma posição, passa a ser 4º na corrida. Só corrigindo, já falei traseiro direito, não, é o traseiro esquerdo. O Kaká... Desculpe, Sérgio, mais sofre na pista. Exatamente, o Kaká vai abrindo ali para tentativa de não atrapalhar o Marcos Gomes, e o Marquinhos vai com uma vantagem de 4 segundos em relação ao Ricardo Maurício. Bandeira azul agitada ali pro Kaká. Você está vendo aí o Paulão, tetracampeão, pai do Marcos Gomes, pai do Pedrão. Paulão tá ali, tá satisfeito com a vitória que parece assegurada do Marcos Gomes. Vamos pela última volta. Vem Marcos Gomes com o carro verde 80 da equipe VS Racing. Marcos vem para mais uma vitória. Ele que é o atual campeão da Stock, vem para a vitória número 13 na sua carreira. Vem para os últimos metros, Lito. Ele começa a se aproximar, ironicamente, do Kaká Bueno. Vem o Marquinhos. Ricardo Maurício já esteve mais longe. O Marcos Gomes tirou um pouquinho o pé nessa, de repente querendo economizar um pouquinho de combustível. A diferença era de 4 segundos, mas agora está mais no visual. Vem o Marcos Gomes. Vem para fazer a curva zero. Kaká Bueno está na frente dele, mas o Kaká está uma volta atrasado. Marcos Gomes vai contornando a curva zero. Vai ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Ele entra pela reta, vai trocando marchas. Vem Marcos Gomes. Vem para receber a bandeirada. Marcos Gomes, Marquinhos no capricho para vencer a prova 1 de Goiânia. Marcos Gomes, a 13ª vitória na categoria. Largou e se deu bem, muito bem nessa primeira prova. Marcos Gomes no capricho. Reginaldo Leme. É uma vitória de brilhante atuação, claro que foi facilitado também pelo problema do Kaká, mas ele andou muito melhor que o Barrichello nas disputas e se conseguiu segurar o Ricardinho 3,2 atrás, quer dizer, 30 pontos ele já tem garantido. Lito Cavalcante. É a segunda vitória, ele que venceu a prova com pilotos convidados, junto com Antônio Pisonia. Está mostrando que está começando 2016 com o mesmo domínio que exerceu em 2015. Uma prova sensacional dele, se impondo, surgindo como novo líder do campeonato, mas aí é lógico, temos que esperar pela segunda corrida, mas já está numa posição muito boa. Ele soma 30 pontos com essa vitória, tinha 29, vai para 59. E quem chegou em 10º, ou seja, vai largar em primeiro na segunda corrida, foi o Rafael Suzuki, que vinha em 4º lugar e vai levar pelo menos esse prêmio de consolação. Só que ele vai ter que parar. É interessante que o Suzuki teve aquele problema de pneu, mas o Barrichello estava muito atrás, quer dizer, o Barrichello não conseguiu tomar dele a 10ª posição. Pois é, o problema dele, sabe qual é, Reginaldo? Que ele não tinha parado. No intervalo ele não pode fazer nada. Quer dizer, ele vai ter que parar para reabastecer e trocar pneus na segunda corrida. Logo então, que largar. Exatamente. É uma situação difícil para o Suzuki. Quem está bem para essa segunda corrida foi o Rubens Barrichello, que é o primeiro dos abastecidos, 11º, mas todos que estão à frente dele evitaram a parada na primeira corrida. Marcos Gomes em primeiro, Ricardo Maurício em segundo, Valdeno Brito em terceiro, Max Wilson num surpreendente 4º lugar. Acho uma das melhores provas que o Max fez. Desde que eu entendo aqui de estoque, desde que eu tô aqui no estoque, não vi o Max andar tão bem como andou. De 28º, ele ganhou 24 posições. Desculpa, ganhou 22 posições. Corrida espetacular dele, 4º colocado. Ele está marcando 20 pontos. Quer dizer, para quem largou o objetivo último, dele era esse. O objetivo já está feito, independentemente do que ele venha a obter na segunda, que é até difícil marcar pontos. Agora, o Lito falou bem, o Barrichello é o primeiro dos que trocaram, né? Olha, o Rafa Suzuki está indo para o boxe, ele não pode largar do jeito que está. Então ele está indo para o boxe, ele vai abdicando da primeira posição.
Acho que o Rubinho vai para a pole agora, né? De qualquer forma, para o Rubinho, tanto fazia largar na pole ou largar em 11º, porque, como disse o Lito, os 10 da frente teriam que parar mesmo, e parar logo. Então a disputa pela vitória na segunda bateria vai ser entre Barrichello e Felipe Fraga. Lito. Vai ser sensacional. E aparece também ali Thiago Camilo, outro que parou, está na 13ª posição do grid. Os 10 primeiros realmente, como vocês falaram aí agora, não estão na disputa pela vitória da segunda corrida. Agora, vamos ver o que vai acontecer com o Rafael Suzuki, porque ele tem que botar um pneu, mas ele não tem gasolina para terminar a segunda corrida. Anselmo Caparica. Estou aqui ao lado do Marcos Gomes, que está tirando o capacete. Marcos Gomes, que dá para dizer que ao longo dessa corrida teve sempre o carro mais equilibrado, Marquinhos? Acho que sim. Acho que não foi assim... Largamos na segunda fila ontem, foi bom, mas acho que a gente tinha carro para brigar pela pole. Faltavam apenas alguns pequenos ajustes. A gente veio evoluindo, desde Curitiba na classificação, depois pelo parque. E agora aqui, conseguimos, o foguete verde voltou. E parabéns para toda a equipe. Foi uma corrida no começo difícil, acabei perdendo um pouco de posição na largada, mas consegui recuperar do Daniel lá na curva 2. Depois o Kaká vinha num ritmo forte, mas sabia que eu chegava um pouquinho nele de volta a volta. Depois foi a briga de push. Eu acabei deixando ele uma volta usar o push, não usei o push. E na outra volta seguinte consegui passar. Depois ele infelizmente acabou estourando o pneu e não deu para continuar essa disputa, mas creio que a gente já tinha abrido um pouco e foi uma grande corrida. E como é que fica agora a sua situação para a segunda corrida, né? Priorizou tudo nessa primeira corrida, como é que fica para essa segunda, Marquinhos? O problema não é, eu até guardei 8 pushes, guardei bastante pneu, salvei pneu, mas o problema com certeza vai ser o pit stop, que a gente não fez na primeira, agora vamos ter que fazer no começo da segunda, e aí a gente perde acho que 30 segundos ou mais. Vai ficar difícil brigar pela vitória, mas vamos tentar marcar alguns pontos. Legal, tá aí o Marcos Gomes vencendo mais uma vez nessa temporada 2016, hein, Sérgio? É o foguete verde, amiguinho, o foguete verde. Lito Cavalcante. Na segunda corrida, a pontuação é totalmente diferente da primeira. Na primeira pontuam do primeiro ao 20º, na segunda, do primeiro ao 14º, sendo que o primeiro leva 15 pontos, que é metade da pontuação do vencedor da primeira etapa. A gente falou muito aqui da atuação do Max Wilson, realmente excepcional, largando em último, chegando em 4. Vai ter o Valdeno Brito também, largou em 10º e chegou em 3º. É o carro 77, tá paradinho ali o 77. Vamos então à classificação da prova, classificação final depois de 30 voltas completadas, 45 minutos de prova. Nós tivemos, portanto, aí, não 45, mas 42 minutos, 55 segundos, 358 milésimos, com Marcos Gomes levando 30 pontos, colocando 30 pontos na conta. Depois, Ricardo Maurício em segundo, Valdeno Brito em terceiro, Max Wilson em quarto, Vitor Gens num ótimo quinto lugar, que corrida boa. É um piloto em evolução, o gaúcho Vitor Gens. Átila Abreu em sexto, Felipe Guimarães em sétimo, Sérgio Mendes em oitavo, depois Júlio Campos na nona posição, Rafa Suzuki em décimo, Rubens Barrichello em 11º, Felipe Fraga na 12ª posição. E aí, os demais, Thiago Camilo em 13º, depois Galil de Osman, o Zonta Navarro, Nunes, a Bia Figueiredo, Daniel Serra, Cacau, Abate, Guga Lima, Popó na 23ª posição. Você vê ali o Abate com 7 voltas, o Popó com 9 voltas a menos. E essa, portanto, a classificação dos pilotos que chegaram.